Que já chega aqui com a gente com mais detalhes. Eli Jonas, muito bom dia para você, muito bem-vindo. Estamos aqui já ligados há um bom tempinho, eu e você, levantando aí todos os detalhes, então, dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que já começou a ser cumprida pela Polícia Federal. Decisão, né, Eli Jonas, muito importante, considerando que ela vem para tentar prevenir a fuga de mais condenados na trama do golpe. Bem-vindo. Oi, Clarissa, obrigado. Ótimo dia para você, quem acompanha a gente aqui nesse sábado, que já começamos com Breaking News dessa operação que a Polícia Federal está realizando em 8 estados e também aqui no Distrito Federal para cumprir essas medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra os condenados e réus dos núcleos 2, 3 e 4 do processo da ação penal batizada do processo da trama golpista, que foi julgada e também ainda está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal na turma 1, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A primeira informação que tivemos, que publicamos no site da CNN, foi a prisão domiciliar do Felipe Martins, ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro, quando Bolsonaro estava na presidência. Ele faz parte do núcleo 2, mesmo núcleo do Silvinei Vasquez, e também já cumpria medidas cautelares da mesma forma que Silvinei, como o uso de tornozeleira eletrônica, não podia sair de casa à noite, não podia sair do país sem autorização. Hoje de manhã, então, a Polícia Federal no Paraná cumpriu essa prisão domiciliar contra ele e também realizou busca pessoal na casa dele. Também está isso na autorização, na decisão do Supremo Tribunal Federal. Além dele, a gente tem a informação também de outras 9 pessoas, outros 9 investigados que também estão sendo alvos, foram agora com as medidas já cumpridas pela Polícia Federal na manhã deste sábado. Ao todo, então, a PF cumpre essas medidas contra 10 pessoas investigadas pela trama golpista. Entre eles, a gente pode destacar alguns nomes conhecidos até, Clarissa, como o Major Ailton Gonçalves Barros, também tem o Jean Carlos Gomes Rodrigues e o Marcelo Araújo Bomervê, além também do Ângelo Martins, todos do Exército. Tanto que, nessas medidas cumpridas hoje pela Polícia Federal, no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e aqui no DF, essas medidas também têm apoio do Exército Brasileiro. A PF pediu esse apoio e tem que ter esse apoio justamente porque as medidas cautelares são contra as pessoas que fazem parte do Exército, mesmo que sejam da reserva, são militares do Exército, essas pessoas que a gente tem aqui à lista. O Felipe Martins, a gente tem já um posicionamento, inclusive, da defesa dele, o advogado Jeffrey Chiquini, divulgou nas redes sociais, a CNN conversou com ele também, e ele disse que é uma medida totalmente extrema, que não tem amparo legal na Constituição Federal, porque ele ainda há o trânsito em julgado. A gente lembra que há condenação na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, mas ainda não há o trânsito em julgado para essas pessoas. Há aquele prazo de embargos, seja de embargos infringentes, seja de embargos de declaração que a defesa tem o direito, e aí só depois disso, se aceita ou se rejeitada essa defesa, que tem o trânsito em julgado. Da mesma forma, o Silvinei Vasquez. Não tem como a gente falar, né, Clarissa, dessa mega operação de hoje da Polícia Federal com determinação do Supremo Tribunal Federal, sem lembrar do Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, ex-diretor-geral da PRF, que foi preso ontem tentando fugir após a sua condenação, preso lá no Paraguai, já voltou para o Brasil, está neste momento na Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná, após ser entregue pelas autoridades paraguaias na fronteira com o Brasil. Ele está aguardando a transferência aqui para Brasília. Ele está no núcleo 2, mesmo núcleo do Felipe Martins, ex-assessor internacional da Presidência da República. E a gente tem que lembrar quem é Felipe Martins também em toda essa investigação da Polícia Federal. Quando a PF investigou e o indiciou, enviando o relatório à PGR e ao Supremo Tribunal Federal, colocou o Felipe Martins no núcleo jurídico, que seria
aquela pessoa, junto com outras, inclusive o ex-ministro Anderson Torres também estava apontado nesse núcleo como uma pessoa que ajudou e auxiliou o ex-presidente, na época então presidente Jair Bolsonaro, com minutas jurídicas, minutas golpistas apontadas pela Polícia Federal para se manter no poder após derrota nas urnas nas eleições de outubro de 2022. Então, Felipe Martins agora preso com uma medida de prisão domiciliar, cumprida já pela Polícia Federal no Paraná, autorizada e determinada pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, por que eu citei o Silvinei? Porque essas medidas cumpridas hoje pela Polícia Federal, manhã de sábado, por 27 de dezembro, é para evitar possíveis novas fugas. Porque, além do Silvinei, que tentou fugir, na verdade fugiu, mas foi capturado, saiu do Brasil e foi capturado. A gente lembra do Ramagem, Alexandre Ramagem, também ex-delegado de Polícia Federal, deputado federal que teve a perda de mandato, também após a fuga. Ele foi condenado também, mas conseguiu sair. Saiu de Roraima, foi para a Guiana, pegou um avião com um passaporte diplomático cancelado e foi para os Estados Unidos, onde está atualmente. Então, todas essas medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes e agora cumpridas pela Polícia Federal são para evitar possíveis novas fugas, eventuais fugas desses condenados que ainda não têm trânsito em julgado. Isso é importante destacar. Eles não estavam presos porque ainda não havia o trânsito em julgado declarado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o fim de todos os recursos. Inclusive, importante também a gente lembrar aqui para a nossa audiência que o nosso âncora Gustavo Uribe até tinha adiantado ontem mesmo já no site da CNN, que o ministro Moraes já estava avaliando essas medidas para evitar novas fugas. E agora a gente traz, então, nesse Breaking News, essas medidas sendo cumpridas. 10 prisões domiciliares contra esses investigados e réus. Clarissa.